Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Por que os espíritos dos grandes gênios que brilharam na Terra não produzem obras-primas por via mediúnica como fizeram em vida desde que sua inteligência nada perdeu? O questionamento foi apresentado na seção Perguntas e Problemas do número de fevereiro de 1865 da Revista Espírita. A resposta incluiu ponderações de Allan Kardec, de dois espíritos que se manifestaram em reuniões da Sociedade Espírita de Paris e um comentário adicional do próprio editor. Argumenta ser difícil a real identidade dos espíritos, a não ser para os contemporâneos, cujo caráter e hábitos são conhecidos, não deixando quaisquer dúvidas sobre a maioria de seus escritos por uma porção de particularidades nos fatos e na linguagem. Considera que, antes de tudo, há que ver a utilidade das coisas. Para que serviria isto? Dirão que para convencer os incrédulos, mas que se os incrédulos vê resistindo a mais palpável evidência, uma obra-prima não lhes provaria melhor a existência dos espíritos, porque a atribuiriam, como todas as produções mediúnicas, à superexcitação cerebral. Afirma que um espírito familiar, um pai, uma mãe, um filho, um amigo, que vem revelar circunstâncias desconhecidas do médium, dizer essas palavras que vão ao coração, prova muito mais que uma obra-prima que poderia sair do próprio cérebro. Um pai cujo filho que chora vem atestar sua presença e sua afeição, não fica mais convencido do que se Homero viesse fazer uma nova Ilíada, ou Racine uma nova Freda. Porque, então, lhes pedir prodígios de força que espantariam mais do que convenceriam, quando eles se revelam por milhares de fatos íntimos ao alcance de todos? Os espíritos buscam convencer as massas, e não este ou aquele indivíduo, porque a opinião das massas faz lei, enquanto que os indivíduos são unidades perdidas na multidão. Eis porque dão pouco valor aos obstinados que os querem levar à força. Sabem muito bem que mais cedo ou mais tarde terão de curvar-se ante a força da opinião. Os espíritos não se submetem aos caprichos de ninguém. Para convencer, empregam os meios que querem, conforme os indivíduos e as circunstâncias. Tanto pior para os que não se contentam com isto. Sua vez chegará. Na primeira das mensagens mediúnicas citadas, o espírito Erasto, na reunião de 6 de janeiro de 1865, através do médium Sr. Dumbell, destaca haverem médiuns que, por suas aquisições anteriores, na existência que hoje percorrem, tornaram-se aptos por sua capacidade intelectual a se tornar instrumentos para espíritos mais desenvolvidos, o que nada tem a ver com a questão moral. Revela existir mais de uma obra-prima da literatura e das artes, produto de uma mediunidade inconsciente. Frisa, no entanto, que, na maior das circunstâncias, os espíritos que se comunicam, os grandes espíritos bem entendido, estão longe de ter sob a mão os elementos suficientes para a emissão de seu pensamento na forma, com a fórmula que eles lhe teriam dado em vida. Na outra comunicação recebida na reunião de 20 de janeiro através da médium senhorita MC, assinada por um espírito protetor, ele destaca que os espíritos devem agir sobre os instrumentos que estejam ao nível de sua ressonância fluídica. Que pode um bom músico com um instrumento ruim? Nada. É necessário similitude nos fluidos espirituais como nos fluidos materiais. Não encomendais roupa ao chapeleiro, nem perucas a um alfaiate. Alerta, entretanto, que os espíritos levianos são em grande número
e aproveitam as vossas faculdades com tanto mais facilidade quanto muitos, envaidecidos pelas assinaturas notáveis, pouco se importam em se informarem-se sobre a fonte verdadeira, confrontando o que obtêm com o que deveriam ter obtido. Na observação com que complementa a matéria, Allan Kardec enfatiza que, embora a segunda comunicação repouse num princípio verdadeiro que resolve perfeitamente a questão do ponto de vista científico, não poderia ser tomado num sentido muito absoluto. À primeira vista, o princípio parece contradizer os fatos tão numerosos de médiuns que tratam dos assuntos fora de seus conhecimentos e pareceria implicar para os espíritos superiores a possibilidade de só se comunicarem com médiuns à sua altura. Ora, isto só se deve entender quando se trata de trabalhos especiais, de uma importância muito alta. Compreende-se que se Galileu quiser tratar de uma questão científica, se um grande poeta quiser ditar uma obra poética, tenham necessidade de um instrumento que responda ao seu pensamento, mas isto não quer dizer que para outras coisas uma simples questão de moral, por exemplo, um bom conselho a dar, não poderia fazê-lo por um médium, ou nem seja cientista nem poeta. Quando um médium trata com facilidade e superioridade assuntos que são estranhos, é um indício de que seu espírito possui um desenvolvimento inato e faculdades latentes fora da educação que recebeu. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.